Êxodo capítulo 28. Farás vestes sagradas para Arão teu irmão, para glória e ornamento. Versículo 2. Arão e seus filhos foram separados por Deus para o ofício sacerdotal, mas antes de oficiarem como sacerdotes, tiveram de passar por uma cerimônia de unção e consagração que incluía vestimentas especialmente prescritas por Deus. As vestes de Arão, o sumo sacerdote, possuíam um caráter superior às vestimentas de seus filhos. Como cada detalhe que preenchia o tabernáculo, cada parte que compunha as vestes de Arão tinha um significado especial e diretamente relacionado à adoração ao Eterno. Apesar da liderança de Moisés representar a voz de Deus para o povo, a liderança espiritual na pessoa do sumo sacerdote representava a figura de Cristo. Se o sumo sacerdote cometesse algum pecado e não o confessasse, todo o povo sofreria as consequências, como se todos tivessem cometido o mesmo pecado. Assim como se Cristo houvesse cometido pecado, toda a humanidade sofreria a inevitável consequência da morte eterna. Ou seja, a função do sumo sacerdote era, de fato, de extrema responsabilidade e relevância. O fiel cumprimento de seu ofício promovia no povo semelhante compromisso com as coisas santas e gerava resultados positivos no crescimento espiritual e na prosperidade da nação. Deus não mandou simplesmente que confeccionassem uma roupa com artigos de luxo. Ele capacitou homens hábeis a quem encheu do espírito de sabedoria, a fim de vestir Arão e os demais sacerdotes com um mapa da salvação. Com obra esmerada, Deus desenhou nas vestes de Arão a mensagem que deveria acompanhar Israel como estatuto perpétuo. Nas duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, Arão deveria levar os nomes dos filhos de Israel sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. A Arão cabia a responsabilidade de levar as cargas e os pecados do povo. Da mesma forma, em cada pedra preciosa do peitoral do juízo estavam os nomes de cada tribo dos filhos de Israel, que ele levaria sobre seu coração para a memória diante do Senhor continuamente. Deveria ser um ministério igualmente regido pelo amor e pela compaixão. As campainhas nas orlas de suas vestes e a beleza da conjuntura de sua indumentária refletia sobre todo o povo uma reverência que jamais lhe havia sido despertada ao avistar uma figura humana. O suave som que das orlas emitia, o brilho das pedras em seus ombros e peitoral, a inscrição Santidade ao Senhor, gravadas em sua tiara de ouro sobre a fronte, compunham a imagem que o Senhor deseja imprimir sobre o seu povo. Mas especificamente, há um recado divino sobremodo relevante para todo ministro do Evangelho. Deus chama homens que estejam dispostos a carregar as cargas de suas ovelhas e a levá-las no coração. Homens que não se conformam com este século, mas que, cheios do Espírito Santo e pela graça de Deus, buscam carregar em sua fronte a divina inscrição: Santidade ao Senhor. Homens que não procuram a própria vontade, mas que se agradam em fazer a vontade de Deus e cujas vestes revelam a justiça de Cristo. Homens cuja vida é uma suave melodia de consagrada dedicação por onde passam. O ministério de Arão não foi fácil. Era um ministério de inteira dedicação, renúncia e abnegação da própria vida. Arão era um ser humano com tendências pecaminosas como qualquer um de nós, mas foi eleito por Deus para uma função singular e santa. Da mesma maneira, precisamos olhar para os nossos líderes espirituais
como homens ungidos, consagrados e santificados pelo Senhor para ministrarem como sacerdotes de sua igreja. Como figuras públicas, sobre eles recai a grande responsabilidade de assumir com fidelidade o papel que lhes é designado. É uma missão que requer uma íntima e constante comunhão com Deus. Nada mais oportuno do que aproveitarmos o dia de hoje para nos unirmos em oração pelos ministros do Senhor. Oremos por nossos pastores, por suas famílias e para que a mesma unção, consagração e santificação sejam derramadas pelo Espírito Santo na vida de cada um deles. Um bom dia ao povo de Deus e em especial a cada ministro do Evangelho. Que o Senhor os abençoe neste sagrado ofício. Rosana Garcia Barros.